Boa noite. Tudo bem com vocês? Diferentemente do Elton, eu vou contar os nomes dos empresários e da empresa. Não tenho nenhum receio. O Jairo que gosta disso, cadê ele? Hoje é dia de maldade. Vamos aprontar, né? Vamos lá? Vamos dar início? É só dar uma voltinha pelo centro da cidade ou mesmo acompanhar pelas redes sociais para perceber o quanto o comércio tem se retraído. De acordo com dados da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a Juseng, em Divinópolis, no ano passado, 174 empresas foram extintas. Esse ano, o número subiu para 247. Isso nos primeiros 5 meses do ano, um aumento equivalente a 42%. Para o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, o cenário é preocupante. Na verdade, os dados que a CDL de Divinópolis tem junto aos seus associados, ou seja, a gente tem os dados dos associados que deram baixa na CDL. Obviamente que eles deram baixa na junta e automaticamente na CDL. São dados extremamente preocupantes. É um momento difícil que a economia está vivendo, preocupa-se também com o desemprego, né? Porque onde há desemprego desencadeia uma série de resultados negativos, tais como violência, né? Problemas sociais que a gente enfrenta aí com frequência, né? Essa preocupação bateu na porta do estabelecimento comercial do Ângelo há 3 anos. Naquela época, as contas já não estavam fechando. Com mais de 7 anos de atendimento ao público, ele resolveu tomar a decisão mais difícil: encerrar as atividades. Eu comecei mais ou menos aqui, era umas 40 meses. Hoje eu estava com 100 meses. Né? O bar aqui ficou com 100 meses, jogos de mesa. São 400 lugares que eu tinha aqui. E sempre mantive o bar cheio. Muitos dias aí, eu com 400 pessoas aqui dentro do bar, não tinha lugar para mais freguês. As pessoas ficavam pedindo para reservar a mesa, por isso. Agora, de 3 anos para cá, acabou tudo isso. Não tem mais reserva de mesa, não tem movimento que dá para você tocar uma firma. A gente estava vendendo aqui somente na sexta e no sábado. Os 9 funcionários foram dispensados. O comerciante conta que nem se ele vender tudo que sobrou do bar, ele consegue quitar as dívidas. De 2 anos para cá, vem passando pela minha cabeça sem parar, mas sempre acreditando que as coisas vão melhorar, vai voltar o movimento, então não aconteceu. Então a gente fecha aqui numa situação muito difícil. Eu tenho dificuldade para fazer acerto com os funcionários. Então é uma coisa assim que é lamentável. Essa empresa, com 35 anos de mercado, também fechou e causou espanto para a população. Após diversas reformas e melhorias, a sorveteria decidiu não continuar as atividades. Já essa loja especializada em produtos bíblicos também não atende mais em Divinópolis. Todas encerraram as atividades no mês de junho. Bom, para quem não é de Divinópolis, essas 3 empresas são empresas, 2 com um longo tempo dentro das suas atividades. Uma delas, uma sorveteria chamada Slap. Acredito que muitos aqui, mesmo de fora, devem ter vindo tomar sorvete na esquina da Rio de Janeiro com 21 de abril. E o Gelu, velho de casa, né? Dono de um bar extremamente procurado, não só por jovens, mas por famílias. Então era um bar muito bem frequentado. E a outra era uma loja de produtos bíblicos. Eu não vou falar ainda sobre isso não. Eu quero deixar para uma segunda etapa. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Queria falar disso aqui. Grandes marcas que estão fechando lojas no Brasil ou saindo do Brasil. Primeiro a gente falou do micro. Agora nós vamos falar um pouco do macro. C&A, uma rede holandesa, há 40 anos no Brasil, e em 2015 já fecharam 12 lojas. Pão de Açúcar, uma grande rede de supermercado,
ocorreu o primeiro prejuízo após 15 anos, e nesses 15 anos, em 2015, fechou 45 lojas, e além dessas 45 lojas, foram demitidos 3.000 funcionários em um trimestre. O Walmart, nada mais, nada menos que a maior loja de varejo do mundo. Só para vocês terem uma ideia, ela fatura 485 bilhões de dólares por ano. Eu não sei se vocês já conseguiram fazer a conta rápido aí. Isso significa 1 trilhão e 600 bilhões de reais ano. É quase a nossa dívida toda ali, né? Um único estabelecimento. Fechou até agora 60 lojas e com ainda preceitos de ir mais. Marisa teve o seu primeiro prejuízo após 7 anos. Fechou 15 lojas. Apesar de ter aberto o ano passado 18, já começou um retrocesso. Ponto Frio e Casa Bahia, Via Varejo, viu em 2 anos o seu faturamento cair em 12% nas vendas. E o seu lucro caiu 99,7%. Vou repetir? 99,7% em 2 anos. Demitiu nada mais, nada menos do que 7.000 funcionários e está fechando 70 lojas. Deve ter gente perguntando o que eu tenho a ver com isso, né? Aí, é bem provável. Mas daqui a pouco a gente vai explicar. Vitor Hugo, pela capacidade do dólar estar cada vez mais elevado, não conseguiu mais manter as suas lojas no Brasil. E a Gap, que acaba de entrar em recuperação judicial. Bom, vou falar da oitava. A Oi. E novamente a pergunta está aí, o que nós temos a ver com isso? O que eu tenho a ver com essa história toda? A Oi acaba de entrar em recuperação judicial também. Nada mais, nada menos, com 165 bilhões de reais. E vou falar mais 2 para explicar um pouco recuperação judicial. Bombril, que todos nós conhecemos, também está entrando em recuperação judicial, sendo que é a segunda vez em uma década ela está entrando em recuperação, e fechou o ano 2015 com 240 milhões de déficit. E Itapemirim, quem já não deve ter andado nesse ônibus aí, né? Indo lá para Guarapari afora. Nós já fomos muito. Ou seja, também com déficit, 300 milhões ano, e está entrando em recuperação judicial. Bom, vamos falar um pouquinho o que é essa de recuperação judicial. Recuperação judicial, ela nasceu não no Brasil, e isso foi copiado nos Estados Unidos. Se dá quando uma empresa já está comprometida com seu caixa e não tem como mais liquidar as suas dívidas, ela entra no judiciário tentando fazer com que um juiz acorde com os credores refinanciar a dívida dela por 5, 6, 7, 10 anos, 15 anos, sabe-se lá quantos anos são, para que os credores possam, em assembleia, topar ou não ser um novo avalista de uma empresa, sendo que dentro de 6 meses, nada mais, nada menos pode ser cobrado deles, somente a dívida que ele fez daqui para frente. Essa lei ela é muito saudável, desde que os empresários não a usassem quando estivesse já no final ou quase falidos. Então não tem muita expectativa. Quanto vocês acham que é o índice de recuperação dessas empresas que conseguem sair da recuperação judicial? Quantos por cento vocês acham que são? Quanto? 5? Quem dá mais? Quem dá mais? Exatamente 1% das empresas que entram em recuperação judicial conseguem sair dela.
Porque a maioria, como já disse, ela entra não para fazer uma recuperação, e sim para renegociar dívidas, o que não é nada saudável. Bom, então agora vamos entender o vídeo. Por que tanta comoção daquele vídeo? Por que nós ficamos comovidos? Eu fui um dos que fiquei extremamente comovido quando eu vi no Facebook, Slap está fechando, ou o próprio Gelu. Eu não nego a vocês que eu desconheço por que elas fecharam. Eu não tenho nem ideia. Isso realmente nós não sabemos, isso nós não estávamos lá. Mas tem um número dedicado do Sebrae, e foi feita uma pesquisa do porquê essas empresas morriam. E aí nós descobrimos alguns números que nos foi apresentado a ele. Vamos lá. 80% não utilizavam corretamente os recursos do sistema. Ou seja, tinha um sistema e não utilizava. É mais ou menos o seguinte: nós vamos num rodízio, já está pago, chega lá, entope a barriga de salada e vai embora. É muito parecido com o que nós fazemos. Tem um bom sistema, está tudo lá dentro e não fazemos nada com aqueles números. 67% não controlavam o estoque. E sabe que grande fuga do dinheiro das empresas está aí. O pior é que os empresários não conseguem ver o seu estoque como nota de 100, ver como produto. Porque se visse como nota de 100, dava um jeito de não ter. E outra coisa, é mais ou menos o seguinte com a vida pessoal nossa, sempre fazendo um link. É como se nós comêssemos 5 quilos de arroz por mês, e aí um belo dia eu resolvi ir no supermercado e vou comprar 15, e vou estocar 10. E no próximo mês, ao invés de comprar nada, eu compro mais 10 e estoco. Isso é o estoque dentro de uma empresa, correlacionando a vida da gente. Ok? 42% não calculavam o nível de venda para cobrir custo e gerar lucro. Ou seja, a pessoa não sabe quanto que ela ganha, vai lá e faz até sabe que ganha 1.000, faz uma prestação de 500 de um carro, faz mais outra de 600 de um apartamento e faz mais 400 na Casa Bahia. Como é que paga a conta? Não bate, não fecha. 33% não utilizam corretamente as técnicas de marketing. Quem sabe o que é isso? 19% por falta de capital ou lucro. Disseram que fecharam porque não tinham lucro. Não sabiam fazer conta. E, pasmem, somente 3% disseram que quebraram porque não sabia fazer gestão. Nós do Formatar não acreditamos. Certo? É lógico que isso é verdade. Não podemos negar que a crise está aí, como o próprio Elton disse, ela veio de uma forma avassaladora, mas a maioria das empresas que quebraram, eu não estou falando daquelas 3, por favor, tá? Porque eu não conheço o histórico dela. A maioria das empresas que estão quebradas, estão quebradas ou quebraram, elas só precisavam de um empurrãozinho. E foi o que aconteceu com a crise. A crise nada mais fez do que terminar de empurrar. Já estavam quebradas. É mais ou menos o seguinte: hoje estamos em época de sobrevivência. As empresas precisam aprender a sobreviver. E sobrevivência significa caixa. É preciso ter caixa. Quem tinha caixa no final de 15, veio comendo ele até agora. Quem não tinha, se endividou com empréstimos. Quem tinha caixa, já se endividou com empréstimo e continuou tocando a vida. E aquele que pegou empréstimo, que não tinha caixa, se endividou, está se endividando com terceiros e agora já está próximo a vender patrimônio para colocar dentro do negócio para fechar, como o próprio Gelu, que vocês ouviram. Há 3 anos que as contas não fecham. Não é de agora, gente. Ninguém dorme magro e acorda gordo, ou dorme magro, ou dorme gordo e acorda magro. Não é possível isso. Isso é uma relação de tempo. Então, qual é a lógica dos negócios? Ela é idêntica ao seu salário. Vocês concordam? Quem é funcionário aqui? Levanta a mão, por favor. Opa, muita gente. Vocês concordam que a lógica é a mesma ou não? Concordam ou não? Sim?
Vamos lá entender por que disso. A lógica das finanças pessoais. Ganho meu salário, menos despesa de supermercado, aluguel ou financiamento de casa, alimentação, CNI, Copasa, filhos, educação, combustível, lazer, igual a sobra ou... Não tem segredo, não tem mágica, gente. É igual uma empresa, vamos entender? Venda menos despesas igual a lucro ou prejuízo. Tem alguma diferença? Nenhuma, né? E é muito importante entender isso aqui, porque eu fui incumbido esse ano a fazer uma das piores coisas que poderiam ter me dado, que é apresentar o que é uma DRE. Inclusive, eu estava olhando o nosso encontrar de 2013, tinha uma DRE de todo tamanho lá que você mandou tirar ela e mandou eu apresentar agora. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O que é a DRE? É uma ferramenta do qual nós fazemos, tiramos todos os dados, que é venda, que é as despesas, para a gente apurar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Então, o DR nada mais é do que demonstrativo do resultado do exercício. Ok? Essa é uma ferramenta para nós apurarmos lucro ou prejuízo. Então vamos lá. Como é que nós fazemos isso? Eu peguei aqui uma empresa nossa de 2012, como ela estava, e trouxe o resultado dela agora. Óbvio que eu não deixei os valores tão idênticos, eu multipliquei por 1.3 para que ninguém saiba que empresa que é essa, para não comprometer ninguém. Então, ou seja, nós temos o faturamento. Essa empresa, em 2012, faturou 11.431.484, uma média de 952 mil. Bacana, né? E aí, o que nós temos que tirar? O custo da mercadoria. Como é um comércio, essa empresa precisava de comprar para revender. Beleza? Para vender 952 mil mês, ela precisa desembolsar um total de 527 mil a fornecedores. Dos 527 mil, me sobra uma margem bruta de venda menos custo da mercadoria vendida de 425 mil. Aí nós continuamos com as despesas. Temos que tirar as despesas variáveis e as despesas fixas. Despesas variáveis é aquilo que depende da venda. Ok? Então vamos lá. O que depende da venda? Pagar a comissão. Nós pagamos 21.293 e pagamos de imposto 88.181. Um total de despesa variável de 109 mil. Os 425, tiramos 109, sobra uma margem de contribuição de 315 mil reais. E aí precisamos tirar agora os custos fixos. Bom, aí nós temos a despesa administrativa, onde entra água, luz, telefone, contabilidade, consultoria. Nós não trabalhamos de graça, né? E nós também não achamos que a filantropia salvará o mundo. É o trabalho. Despesa administrativa, 70 mil. Despesas operacionais, 13.800. Despesas comerciais, 16.774. Despesa de salário, 118 mil. E retirada, 15.896. Dando um total de 235, ou seja, 315 menos 235, um total, as despesas todas aqui, sobrando um lucro de, um resultado operacional de 80 mil mês, 8,4. Fantástico o negócio. Um total de 965 mil. Ou seja, eu tenho um ponto de equilíbrio, é o momento em que as receitas se encontram com as despesas. Nesse momento, eu faço zero. Eu não ganho nada. Eu preciso faturar no mínimo. Olha só, o empresário tem que acordar pensando que eu tenho que faturar todo mês pelo menos 709 mil. E isso em dias. Isso daria 22 dias trabalhados, ou seja, 8 dias ele pode se dar o luxo de fazer uma promoção para ter uma rentabilidade não menor, mas um pouco mais de dinheiro em caixa.
Perfeito aqui? Vamos trazer essa empresa agora para hoje? Só mostrando o gráfico. 100% das vendas, 55% dos fornecedores, 11% do custo variável, 24% do fixo e lucro de 8,4%. Gente, eu sei que é chato, mas não tem jeito não. Vamos para uma outra. Essa empresa agora, atualmente, nos últimos 12 meses, tivemos um faturamento, olha só, hein? A mesma empresa, 7.375.000, média de 614. Lembram quando estava aqui? 900 e quanto? 25. Tivemos um custo de mercadoria com mês percentual de 340, ou seja, me sobrou uma margem bruta de 274. Tirando os custos variáveis, 70 mil, ou seja, comissões 13 e impostos 57 mil aproximadamente. Me sobrou 203. 203 para pagar meus custos fixos, que continuaram os mesmos custos fixos de 2012. 235 mil. Ou seja, se eu pegar 203 menos 235, essa empresa está me dando um prejuízo hoje, nos últimos 12 meses, de 31 mil reais, 5,1 negativo mês. A mesma empresa. Só para nós entendermos a comparação, o ponto de equilíbrio continua sendo 709, isso não mudou. E olha que legal, tem que trabalhar 35 dias para fazer o resultado zero. Isso é possível? Não. Não é possível. Nem hoje, nem dia algum. Só a comparação para vocês verem. Olha que tortura, gente. Isso é muito triste. Isso aqui é um reflexo da empresa nossa hoje. E aonde a gente começa a fazer o dever de casa? Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu fiz a pergunta. O que eu tenho a ver com isso? Entendendo o gráfico também. 100%, 55% de custo, 11%, 38% de custo fixo. Apesar do valor ser o mesmo, o percentual subiu. Minha venda caiu, ela está relacionada à venda. Ou seja, 5,1% negativo. E aí começam-se as perguntas. Qual o comportamento do lucro na crise? Isso tem um comportamento. Por que o lucro está sempre na corda bamba com a crise? Então vamos lá. O faturamento cai, o consumidor para de comprar. Automaticamente, o preço vai caindo, porque eu tenho que dar promoções, tenho que fazer desconto, aquilo que eu poderia vender no preço justo, eu tenho que tirar minha margem. Sobe o custo de mercadoria, porque a cada momento que eu abaixo o preço de venda e divido com o valor da promoção, eu tenho menos valor de CMV. Sobe os impostos, o controle do fisco, cada vez o fisco está mais em cima da gente. Despesas fixas subindo, com pessoal, combustível, energia. Custo financeiro subindo, tanto em volume quanto em taxa de juros. Ou seja, o nosso lucro vai caindo. Vai despencando. E aí quem chora? Quem está chorando aqui para vocês? Quem é esse aqui? Parece o Elton, mas não é não. Quem é esse aqui? Esse aqui é o trabalhador ou o dono da empresa? Hã? O empresário? Vamos começar de novo, gente. Vamos voltar todas as telas. Não é o empresário só que está chorando, gente. Vamos lá, vamos entender. Para que serve o lucro de uma empresa? Qual o primeiro custo cortado numa crise, gente? Hã? O que eu tenho a ver com isso? Que merda é essa? O que eu tenho a ver com isso? Gente, não tem quem ganha. Empresa nasce para suprir a necessidade de um mercado. Logo após que há necessidade suprida, ela precisa dar lucro. Lucro tem que andar com o propósito do negócio, senão fecha. Empresa que não tem lucro tem uma habilidade enorme de ser injusta com seus funcionários, fornecedores, clientes e qualquer um que está dentro dela. Então a empresa nasceu para dar lucro.
Não esqueçamos disso, jamais. E aí, eu queria fazer uma tarefinha rapidinha com vocês. Supermercado, quantos por cento de lucro que vocês acham que ele dá? Quem dá mais? Quanto? 2, 1, 3. Entre 1,5 a 3. Quem é funcionário mesmo? Vocês acreditam nisso? Nada. Vai lá, né? Posto de gasolina. Quanto vocês acham que um posto de gasolina dá? Quanto? 8? 0,5%? 12? 2 a 4%. Acredita nisso também não, né? Farmácia. Quanto? 40? Vamos montar uma farmácia, Max, Maria. O que não vai vender lá? Cocaína? É remedinho, é. A diferença da droga por remédio é só a quantidade, né? Ali. Olha lá, dos 40, 5 a 8. Elétricas, quanto? 10? Quem dá mais? Quanto? 4 ou 40? 4? Ah, tá. De 4 a 8. Indústria de imóveis. Quanto? Pelo amor de Deus, só está no ramo errado, Marcos. Então, não. Ai. 20 para contar mentira, a gente é bom. 10 a 13. Confecção. Nossa Senhora, meu Deus do céu. O pessoal está parecendo leilão, não tá? Se eu tivesse um frango na mão aqui agora, saía por 100. Tranquilo. 8 a 12. Depósito de material de construção. 15. 7 a 10. Ei, frango, tá faltando hoje aqui. Pet shop. 15. Meu sonho de novo. 5 a 8. E não tem funcionário que acredita nisso, né? Tem certeza. Vocês vão ver mais a fundo daqui a pouquinho. Papelaria. Quanto? 3, 2, 5, 4 a 8. Consultoria, dá conta. Quero só para trabalhar, não para dividir lucro. Isso a gente abomina. Porque aqui, ó, o tio aqui está trabalhando com o nervo ciático inflamado. Tá? Então, ou seja, podemos até dividir. Vamos dividir também o prejuízo e o ônus do corpo. Bom, perspectiva dos próximos anos. Já encerrando, tá? Agropecuária ainda vai continuar, como vocês viram lá, foi o único setor que não caiu. Então, até 2020, ele continua tendo um crescimento. Vai ser o setor que até 2020 vai ter um acréscimo. Segundo, serviço. Não vai chegar nos níveis anteriores, mas vamos chegar próximo a um crescimento sustentável. Terceiro, a indústria ainda vai penar muito. É por isso que o Elton falou que o último índice que começa a melhorar da economia é os índices de desemprego. Tá? Somente depois de efetivar toda a minha carga de pessoal que eu começo a contratar. Terceiro, a construção civil ainda vai continuar muito em baixa, não vai dar conta de recuperar. E comércio, que ainda vai sofrer todas as consequências, porque ela está ligada inteiramente ao emprego. Se eu estou com uma taxa alta de desemprego, possivelmente eu não ainda faço o meu negócio girar da mesma maneira. Bom, e para finalizar, o que fazer agora então? Não, nós temos outro vídeo rapidinho aqui. O que fazer? Fazer gestão ou não? Investir ou não? Comprar bens ou investir na empresa? Porque o que eu mais escuto aqui, de vez em quando, é isso aí. A empresa está arrebentada e o cara querendo tirar dinheiro. Ter um bom funcionário ou pagar
ter um bom funcionário e pagar bem, ou pagar barato a um incompetente, um primo incompetente, um sobrinho incompetente, um filho incompetente? O que é melhor atender na empresa? Bom. Reduzir custos ou pegar o empréstimo para continuar gastando do mesmo jeito? Vocês acreditam que o empresário de para trás me fez essa proposta? Que estava precisando de arrumar, ele ia casar? Falou, eu estou casando, eu preciso pegar um empréstimo. Falei, já sei, não casa? Não vão pegar um empréstimo? Pô, pelo amor de Deus, pegar empréstimo para arrumar a casa? Depois você fala para eu ter paciência, né? Bom, e por último, vocês lembram do senhor Albino? A esperança o senhor não perde? Não, jamais. Jamais. E nós ainda vamos ter dias muito bons para trabalhar para ganharmos algum dinheiro. É isso aí. Assim espero. Obrigado, viu? boa sorte. Muito obrigado. Nós ainda acreditamos. Gostaria de deixar para o final essa frase para vocês. Toda crise possui 3 elementos: uma solução, um prazo de validade, porque ela vai acabar, como o Elton disse, não tem mais como, chega um momento que já chega ao fundo do poço, e terceiro, uma lição de vida. Gente, muito obrigado. Passo a bola agora para o Max Schwab.